E aí, sejam muito bem-vindos a este guia de estudos completíssimo sobre o trovadorismo. Se você já se perguntou de onde vêm as letras de música que falam de amor, de saudade ou até aquelas que fazem uma crítica social cheia de humor, se prepara porque a gente vai viajar no tempo, lá para a Idade Média, para descobrir a origem disso tudo. Vamos mergulhar de cabeça no primeiro movimento literário da língua portuguesa. Ok, vamos lá. Nosso roteiro hoje é uma verdadeira jornada. Primeiro, a gente vai fazer uma viagem à Idade Média para entender o mundo que deu origem a essa arte. Depois, vamos conhecer os artistas e as regras do jogo. Na sequência, vamos analisar os dois grandes gêneros, as cantigas líricas e as satíricas. Aí tem um desafio rapidinho para testar o conhecimento e, no final, aquela super revisão para deixar tudo na ponta da língua para a prova. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas pensa bem. Os dois usam poesia e música para expressar sentimentos, contar histórias e até criticar o mundo em volta. O trovadorismo, de certa forma, é tipo o código-fonte da música popular que a gente conhece hoje. É a raiz de tudo. Interessante, não acha? Para a gente entender a arte, primeiro a gente precisa entender a época. Não tem como analisar as cantigas sem saber como as pessoas viviam, no que elas acreditavam e como a sociedade se organizava. Então, apertem os cintos que a nossa máquina do tempo está decolando para a Idade Média. A mentalidade medieval era totalmente dominada pelo teocentrismo. O que isso quer dizer? Que Deus estava no centro do universo e de todas as explicações possíveis. A Igreja Católica não era só uma instituição religiosa, não. Ela ditava as regras da política, da cultura, do comportamento. Tudo, absolutamente tudo, passava por um ideal cristão. E como a sociedade se organizava? Era o feudalismo. A Europa era toda dividida em feudos, que eram enormes porções de terra. E a regra era simples: quem tinha terra, tinha poder. Lá no topo da pirâmide, a nobreza e o clero. Na base, o povo, que ralava na terra. Essa relação de poder entre o senhor feudal, o suzerano, e o seu servo, o vassalo, era super rígida, e como a gente vai ver, isso vai influenciar e muito a poesia da época. Agora que a gente já montou o cenário, vamos para o palco principal, a corte dos nobres. É nesse ambiente que nasce uma nova forma de arte, uma que mistura poesia e música. Vamos conhecer os artistas que faziam essa mágica toda acontecer? Então, o que é o trovadorismo, afinal? De forma bem direta, foi o primeiro movimento literário da Europa que rolou ali entre os séculos XI e XIV. A principal característica, e isso é super importante, é a união inseparável entre poesia e música. Os poemas não eram feitos para serem lidos em silêncio, não. Eles eram feitos para serem cantados com acompanhamento de instrumentos. E essas composições eram chamadas de cantigas. E quem era a galera do show? Tinha uma hierarquia bem clara. O trovador era a estrela, geralmente um nobre que compunha a letra e a melodia. O jogral vinha do povo e era o intérprete, o cara que cantava as músicas dos outros. O menestrel era um artista mais completo, também do povo, mas que sabia tocar vários instrumentos e cantar. E, para completar o espetáculo, tinham as soldadeiras, as mulheres que dançavam e cantavam. As cantigas se dividiam em dois grandes grupos. O primeiro é o gênero lírico, aquele focado nos sentimentos, nas emoções, nas coisas do coração. E dentro dele temos dois tipos que são essenciais de entender e que, olha, sempre caem nas provas: as cantigas de amor e as de amigo. Vamos começar pela cantiga de amor. Aqui, a voz que fala no poema, o eu lírico, é sempre masculina. É um cavalheiro que está expressando o seu amor por uma dama da nobreza. Mas não é o amor simples. É o tal do amor cortês, em que a mulher é vista como um ser superior, perfeito, quase uma divindade, e por isso mesmo inalcançável. O cavaleiro se coloca como um vassalo dela, um servo. E esse sofrimento por não poder ter a amada tem um nome: coita. É a sofrência da época. E esse trecho aqui ilustra isso perfeitamente. Ele é da Cantiga da Ribeirinha, que é considerada o primeiro texto literário em língua portuguesa. Repara como o eu lírico diz que está morrendo por vós, e chama a amada de Minha Senhor, ou seja, Minha Senhora, mostrando bem essa relação de vassalagem amorosa. É o exemplo clássico da cantiga de amor. Agora, a cantiga de amigo. E aqui, gente, temos uma virada de roteiro genial. Apesar de serem escritas por homens, a voz do poema, o eu lírico, é sempre feminina. É uma moça cantando a saudade do seu amigo, que na época significava namorado. O ambiente também muda. Sai o luxo do palácio e entra a natureza, um cenário mais simples, mais popular. O sentimento principal aqui é a saudade do amado que foi embora, muitas vezes para a guerra. E essa tabela de comparação aqui, pessoal, é ouro puro para os estudos.
Na de amor, eu lírico masculino sofrendo. Na de amigo, eu lírico feminino com saudade. Na de amor, o ambiente é a corte. Na de amigo, o campo. Na de amor, a mulher é uma deusa inatingível. Na de amigo, o amor é mais próximo, mais real. Memorizar essa tabela já é meio caminho andado para gabaritar a questão na prova. Mas calma, nem só de amor vivia o trovador. Havia também um espaço gigante para a crítica, para a zoeira, para o deboche. Esse é o gênero satírico, que servia para ridicularizar pessoas e costumes da época. E aqui também temos duas divisões importantes. A primeira é a cantiga de escárnio. A palavra-chave aqui é indireta. O trovador faz uma crítica afiada, mas de um jeito sutil, usando ironia, ambiguidade, palavras de duplo sentido. Ele critica o pecado, mas não fala o nome do pecador. É aquela alfinetada inteligente, sabe? Para bom entendedor, meia palavra basta. E esse exemplo é fantástico. O trovador fala basicamente: "Ah, senhora feia, você reclamou que eu nunca te elogio nas minhas canções, pois agora vou fazer uma canção só para te louvar." E como ele louva ela? Chamando-a de Dona Feia, Velha e Sândia, que quer dizer feia, velha e louca. É a ironia no seu estado mais puro, uma crítica totalmente disfarçada de elogio. Já a cantiga de maldizer joga a sutileza pela janela. A palavra-chave aqui é direta. A crítica é explícita, agressiva, muitas vezes citando o nome da pessoa criticada. O objetivo era difamar sem dó, sem rodeios. E para isso o trovador não tinha medo de usar um vocabulário pesado, com palavrões e ofensas bem diretas. E para fechar a comparação, essa tabela é a ferramenta perfeita. Escárnio, crítica indireta, linguagem irônica e o alvo não é nomeado. Maldizer, crítica direta, linguagem ofensiva e o alvo é claramente identificado. Simples assim. Guardar essa diferença é a chave para nunca mais confundir as duas. Muito bem, depois de toda essa teoria, que tal um pequeno teste, hein? Vamos ver se os conceitos ficaram bem claros. Se prepara aí para aplicar o que a gente acabou de aprender. Qual é o tipo de cantiga em que o trovador escreve do ponto de vista feminino, expressando a saudade do amado? Essa tá fácil, vai. É a cantiga de amigo. Exatamente. É a única em que a voz que canta é a da mulher, esperando pelo seu amigo, o namorado. Ótimo trabalho no desafio. E agora, para fechar com chave de ouro e garantir que nenhuma informação importante se perca, vamos fazer uma revisão super rápida e objetiva de tudo que vimos. Presta muita atenção, que agora são os pontos cruciais. Ok, revisão relâmpago, vamos lá. Trovadorismo. Aconteceu na Idade Média, séculos XI a XIV. Contexto: feudalismo, sociedade de suzeranos e vassalos, e teocentrismo, com a igreja no comando de tudo. A arte, uma fusão perfeita de poesia com música, que deu origem às cantigas. Gênero lírico, temos as de amor, com o homem sofrendo pela dama idealizada, e as de amigo, com a mulher sentindo saudade do namorado. Gênero satírico, temos as de escárnio, com crítica indireta e cheia de ironia, e as de maldizer, com crítica direta e ofensiva. E o marco inicial de tudo na literatura portuguesa, a Cantiga da Ribeirinha. Ufa, tá tudo aí! E para terminar, fica aqui uma reflexão. Se o trovadorismo acontecesse hoje, como seriam as cantigas? Uma música sertaneja bem sofrida, falando de um amor não correspondido, não seria uma cantiga de amor moderna? E um rap que critica a sociedade como as rimas super inteligentes, não seria uma cantiga de escárnio? A forma mudou, claro, mas a essência de cantar os sentimentos e o mundo ao nosso redor, essa continua a mesma. O trovadorismo não morreu, ele evoluiu e vive na música que a gente ouve todos os dias. Fica aí a reflexão.